dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja sobre você. Que a mão do Senhor repouse sobre a sua vida e que a sabedoria de Deus tome o teu coração e guie as tuas decisões, tuas palavras, tuas atitudes. Hoje é sexta-feira e seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Vou fazer uma pergunta para você hoje, nessa sexta-feira, início de final de semana. Fazer essa pergunta aqui, ó. Quem você é? E qual a sua missão? Quem você é? E qual a sua missão? Quem você é? Até posso perguntar mais. Quem você é hoje? Será que reflete quem Deus deseja que você seja? Quem Deus deseja que você se torne? Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15 em diante, nós vemos um momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos: "Mas vocês", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" E respondendo, Simão Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram essas verdades, mas foi o meu Pai que está no céu. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja." Veja, queridos, eu acho esse momento aqui muito importante e muito revelador. Primeiro, até então Jesus não tinha deixado claro aos seus discípulos de que ele era o Filho de Deus, o Messias. Ele estava andando, fazendo milagres, ensinando, ele se chamava de Filho do Homem, né? Porque ele de fato é homem, mas ele é Deus. E aí então ele pergunta aos discípulos: "Quem eu sou para vocês?" E quando Pedro, com a revelação do Espírito Santo, declara que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, ou seja, o enviado, o Messias, o Salvador, Pedro está dizendo: "Tu é aquele que me salva e tu é filho de Deus", ou seja, tu tem a mesma natureza do Pai, tu veio do Pai, tu é filho do Pai. Quando Pedro confessa Jesus como quem ele é, quando Pedro entende a identidade de Jesus, quem é o Pai, quem é o Filho, quando Pedro entende isso e declara isso com seus lábios, então Jesus se volta para Pedro e diz: "Agora eu te digo quem tu és. Tu és Pedro." Pedro aqui em aramaico é Cefas, que é a língua que eles falavam. Cefas significa pedra, rocha. Olha só, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Quando Pedro ele entende quem Jesus é e ele confessa Jesus como seu Cristo, seu Salvador e também como Filho de Deus, Pedro já estava andando com Jesus há muito tempo. Já estava andando aqui pelo menos há um ano e meio com Jesus quando ele faz essa declaração. Quando ele declara isso, Jesus declara quem Pedro é. Jesus revela a identidade de Pedro. Até então ele era Simão, filho de Jonas. Veja, Simão era o nome que o seu pai Jonas lhe deu. O seu pai nessa terra, chamado Jonas, era certamente um homem fiel a Deus, um homem honesto, um pai dedicado. Não sei se era ou se não era, talvez não. Mas ao que parece, sim. E aí Jonas deu o nome ao seu filho de Simão. Porém, esse nome Simão não refletia quem Deus enxergava, como Deus enxergava Pedro. Deus enxergava ele como Pedro, como rocha. Pedro vem de Cefas, que significa rocha. Por isso que é Pedro, pedra, entendeu? Ele é a rocha. Jesus disse: "Eu vejo você como uma rocha, algo firme, algo sólido, e a partir de ti eu vou te usar na construção de algo eterno chamado igreja." Tu és Pedro, tu és uma rocha, e eu vou te usar para construir a minha igreja.
Ou seja, Jesus revela a identidade verdadeira dele e também revela a missão dele. A missão dele era construir a igreja. Por isso, Pedro vai ser o primeiro grande pai da igreja. Quando Cristo sobe aos céus, Pedro vai assumir o lugar de liderança na igreja, sob o domínio do Espírito Santo, sob o guiar do Espírito Santo. Queridos, aqui essa palavra fala muito comigo, em muitos aspectos. Quando nós não entendemos quem Cristo é, nós dificilmente vamos entender quem nós somos. E também ao passo que nós nos aproximamos de Cristo e nós confessamos Ele como nosso Senhor, o Espírito Santo vem ao nosso coração e nos fala, nos lembra que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo faz isso. Ele vem e opera em nós, lembrando, dizendo, reafirmando a verdade, que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade de filhos. Mas além disso, filhos de Deus é uma identidade geral para todos nós. E não é pouca coisa, é algo grande, poderoso. Ser filho de Deus é estar na família do próprio Criador, assentado na mesa com o Pai. Porém, eu quero dizer que você não é apenas um filho. Você tem um lugar especial à mesa. Você é uma pessoa única e Deus tem uma identidade para você. Deus enxerga você como uma peça importante. Uma peça importante na edificação do que Ele está fazendo. Você já parou para pensar quem você é diante de Deus? Como Deus enxerga você? Quais sonhos Deus tem para você? Quais missões Deus tem para você? Veja, Pedro era visto como Simão, o filho de Jonas. Mas Jesus estava dizendo, não, tu é filho de Deus e tu é uma rocha sobre a qual coisas grandes vão ser construídas. A rocha também, que é aquela que fica lá embaixo, suportando o peso, precisa ser forte para suportar todo o prédio. Ou seja, Jesus estava dizendo, tu vai ter que suportar coisas pesadas, mas eu vou estar contigo. Sabe, assim nós também, quando recebemos a identidade de filhos, nós recebemos também uma identidade pessoal, particular, de quem nós somos nessa mesa com o Pai e para que o Pai está nos chamando. Só que nós temos que parar para ouvir o que Deus está falando. Pare hoje e deixe Deus falar com você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor revele a nossa identidade. Que o Senhor revele aos nossos corações quem nós somos. Que o Senhor revele-nos, mostre-nos para onde nós estamos indo e o que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Coloca cada um de nós, Senhor, no lugar certo dentro da Tua obra, da Tua edificação. E que possamos, Senhor, cumprir todo o Teu propósito. Eu peço, Pai, revela-nos a identidade de filhos. E qual é o lugar que nós temos à mesa contigo? Qual é o lugar, Senhor, que nós temos na comunhão contigo? Para que possamos, Pai querido, como filhos amados, cumprir toda a missão que o Pai nos dá. Hoje, Senhor, nós colocamos esse dia em Tuas mãos, a nossa vida em Tuas mãos, esse final de semana. Pedimos, Senhor, dá-nos comunhão com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a Tua igreja como uma grande irmandade. Sim, somos filhos imperfeitos, mas temos um Pai que é perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a irmos à mesa com os nossos irmãos. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Nos dá Tua paz, Tua direção, Tua sabedoria. Guia os nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você. Que o Senhor guie os seus passos. Que o Senhor te dê direção. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe você. E até amanhã. Compartilhe esse devocional. Envie para os seus amigos. Um grande abraço.